Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Doutrina do Sete. Queridos, eu vou soltar um áudio aqui muito forte para que você fique ciente de que você deve ter cuidado ao comprar um brinquedo ou um presente para os seus filhos. E eu acredito nesse áudio que eu vou soltar aqui, que é tremendo, que é forte, que é até sinistro, porque isso já aconteceu comigo quando eu era criança, que tinha mais ou menos de 4 a 6 anos de idade, acho que 5, 6 anos de idade, e aconteceu comigo algo semelhante. O que a irmã vai relatar aqui, ela mandou para mim o áudio no privado no WhatsApp, e eu não vou citar o nome dela aqui, mas esse episódio aconteceu na Austrália, como ela mesma vai falar aqui. Um robô, um presente que ela comprou para o neto, ficou endemoniado, mesmo sem pilha. O robô continuava andando a casa, girando a cabeça e os braços, e até falou diretamente com ela e com a filha dela. Queridos, olha só, vou soltar aqui, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, que você vai ver que é algo sinistro e que precisamos ter cuidado e ser vigilantes. Olha só, acompanhe comigo aí o áudio dela. Irmão Robson, o que eu vou narrar aconteceu na Austrália há 4 anos. Eu comprei um robô para o meu neto e ele falou que ele não queria aquele robô, que ele era mau. É o que ele falava, que ele não queria aquele robô no quarto dele. Ele não queria mais aquele robô. E aí a minha filha colocou o robô numa estante no corredor. Só que esse robô, ele ligava sozinho. Ele ligava à noite, ele ligava durante o dia. Ela foi e tirou as pilhas do robô. E ele andava, né, pra lá e pra cá. Ele devia ter uns 30. Mas ele era um grandinho. E ali a minha filha falou, eu vou tirar ele lá de cima, que ele vai cair aqui lá de cima. Pegou e tirou as pilhas, só que o robô continuava a andar pra lá e pra cá, rodando a cabeça, mexendo os braços, fazendo o que ele fazia, né? E aí, eu ouvi ele falar em português. A minha filha ouviu falar em inglês. Só que ele falava que ele era o diabo e que ele influenciava a cada um diferente. Para cada um ele falava diferente. Aí eu olhei para minha filha e falei, escuta, eu ouvi ele falar comigo em português. Ela falou, mãe, ele acabou de falar, mas ele falou em inglês. Eu falei, mas o que ele falou para você? Ele falou que ele ensina a lutar. Eu falei, para mim ele falou outra coisa. Aí eu falei, vamos destruir esse robô. Né? Fomos lá fora, no deck, e minha filha pegou um martelo, mas tentamos bater com o martelo, a gente não conseguia. Um serrote do meu genro lá, que lá tem uns serrotes de aço, tentar cortar os braços, cabeça, que nada, o robô lá ligado e falando, e eu falei, vamos, aí me veio na mente, fogo, colocar fogo. Aí a gente, minha filha não, nem foi eu, foi ela, foi e providenciou, colocamos o líquido nele e ateamos fogo. E foi difícil acabar com ele, foi difícil. Porque mesmo ele com fogo, ele ficou, ele não, nossa, foi assim uma coisa fora do normal. Fora do normal. Nossa, ela ficou mais apavorada que eu, né? Porque ela nunca tinha visto um negócio daquele. Foi terrível. Depois que terminou de pegar o fogo, e ainda a gente destruiu ele, conseguimos tirar os pedaços, assim, a cabeça, a perna, braço. E aí a gente pegou o carro e levou num descarte, num lugar lá que eles levam. Eu achei importante trazer isso pro irmão,
porque quando eu escutei o irmão falar sobre os robôs que tá surgindo nas igrejas, né? E me veio esse robô. Eu tenho um pavor depois disso de robô. Até hoje minha filha fala isso que aconteceu. Veja que sinistro, irmãos. Cuidado com os presentes que vocês dão aos seus filhos. Cuidado com os presentes, com as coisas que vocês dão. Vocês podem estar levando o inimigo para a casa de vocês. O preguinho do diabo ali para trazer maldição para o lar. Amados, isso é muito forte. E eu acredito, tem gente que não acredita, eu acredito porque eu tive uma experiência semelhante. Quando eu era criança, que tinha meus 5, 6 anos de idade, eu sempre fui muito ansioso, acho que por causa da separação da minha mãe e do meu pai quando eu era criança, não era adventista, não era cristão, na minha família também não. E aí eu ganhei 2 espadas de presente. E o nome das espadas que veio numa embalagem só era Guerreiros da Noite. Lembro como hoje, eu tenho hoje 35 anos de idade, isso foi há 30 anos atrás. Eu ganhei 2 espadas Guerreiros da Noite. Uma era reta, a outra era curvada. E aí eu ganhei de tardezinha, muito ansioso, querendo brincar. Minha mãe, naquela época, a gente criança dormia cedo, interior. Morávamos com minha avó. E aí minha avó estava em um outro lugar, mas meu avô, e nós dormimos em casa, eu, minha mãe e meu irmão, eu e minha irmã. E aí eu, minha mãe e minha irmã dormimos na mesma... A minha mãe dormiu numa cama do lado e eu dormi na mesma cama que a minha irmã, numa cama de solteiro. E aí eu disse à minha mãe, já que eu vou dormir, deixa eu ficar com as espadas. Ela disse, não, amanhã você brinca. Vá, mãe, insisti, minha mãe deixou, eu botei embaixo do meu travesseiro, irmãos. E botei as espadas embaixo do travesseiro, quando foi de madrugada eu acordei. E quando eu acordei, de madrugada que eu abri os olhos, do lado da minha cama estava lá corpo de mulher e cabeça de leão, preto, 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 escuro, negro, bem escuro mesmo, mais escuro que esse tablet. Não dava para ver a fisionomia, não dava para ver, dava para ver que era um rosto de leão e um corpo de mulher. Do lado da minha cama olhando para mim. E travou minha garganta, a lágrima descia, eu tentava chamar minha mãe, não conseguia. Tentava mexer na minha irmã também, estava paralisado de medo. E foi algo terrível, eu acordei de manhã. Quando eu acordei de manhã, que eu relatei para minha mãe, para minha avó que chegou, meu avô, não acreditaram, acharam que eu tive um sonho. Não foi sonho, eu lembro como hoje, 35 anos atrás, eu tinha 5 anos de idade mais ou menos. Foi há 30 anos atrás é algo que até hoje eu conto da mesma maneira, com a mesma ênfase e lembro sim como se fosse hoje. E daquele dia eu não quis mais aquelas espadas não quis mais brincar com aquilo ali não. E se não me falha a memória eu também descartei, não sei se eu toquei fogo ou se eu joguei no lixo, mas eu não quis mais. Queridos, cuidado com os presentes que dão aos seus filhos. Que dão às suas crianças, irmãos. O inimigo, ele quer destruir as crianças. O governo quer destruir as crianças. Imagine o diabo. E esse relato é interessante porque tiraram a pilha do robô e o robô continuou andando, mexendo a cabeça, virando a cabeça, os braços sem pilha. Quem nunca viu isso? Meu irmão, e falou ali qual era o intuito dele, quem era ele, o que ele estava querendo fazer. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder e repreende em nome de Jesus, irmãos. O caso é muito sério, que Deus nos ajude e nos fortaleça. Eu gravei esse vídeo aqui nesse instante. Quando eu fui passar para o computador, deu erro e meu computador desligou. Isso nunca aconteceu com o meu computador. Desligou na hora, eu digo, misericórdia, está repreendido, vou gravar de novo. Estou aqui gravando de novo, para alertar você a ter cuidado com os presentes que você compra e coloca dentro da sua casa, para não levar maldição para a sua casa, para não levar coisa ruim para o seu lar. Queridos, que o Senhor Deus nos ajude e nos fortaleça e nos liberte de nós mesmos, nos liberte do pecado. Cuidado, alguns pensam que é brincadeira e continuam comprando brinquedos e mais brinquedos, deixando os filhos assistir tudo que está aí na internet, todos os filmes de terror, filmes e mais filmes mundanos. Cuidado, irmãos. Aqui em casa o nosso filho, Caleb, louvado seja Deus, peço que vocês orem por ele.
ele gosta de brincar muito montando o santuário terrestre. Inclusive eu estou providenciando, com Deus me abençoando, eu vou comprar um santuário para ele. Porque ele ama o santuário terrestre, ele assiste Pastor Arilton, a gente bota na TV, ele assiste Pastor Arilton explicando sobre o santuário terrestre, o santuário celestial, a obra da redenção. Ele assiste Pastor Arilton falando sobre a estátua de Nabucodonosor, inclusive eu tive que providenciar, porque aqui fala sobre a história da humanidade e sobre a vinda de Cristo, que é aqui representado pela pedra, que inclusive está aqui do lado, acho que vocês conseguem ver aí. Então, queridos, nós precisamos incentivar nossos filhos a histórias bíblicas, a acontecimentos bíblicos, obra da redenção, da salvação, do fim dos tempos e das coisas celestiais. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, e nos ajude a realmente incentivar os nossos filhos e crianças a serem homens e mulheres de Deus. E diga a você, se você tem coisas assim na sua casa, joga fora, irmão. Joga fora para não trazer maldição para o seu lar. Porque olha o que aconteceu. Algo bizarro, sinistro, terrível, assustador aconteceu na casa dessa irmã. E que Deus tenha misericórdia de nós. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para alertar os nossos amigos e irmãos em Cristo, para que despertem e tudo que for puro, amável, honesto, de boa fama, se existir louvor ou virtude nisso, seja isso que traga para o lar, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que seja para levar para as nossas crianças, para que elas possam glorificar a Deus em tudo o que fizer. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.